Bom dia, meus queridos. Hoje eu vou falar um pouquinho, umas coisas meia pesada. Sabe por que é pesada? Porque nós no mundo, estamos no mundo aí tranquilo, o mundo tá, para nós parece que tá tudo normal, quando a coisa não acontece com a gente. Nós sabemos que a Bíblia anuncia há muitos anos, aproximadamente 2000 anos, as profecias. E nós tínhamos um discípulo, não, um escritor bíblico, não sei se ele era discípulo, diz que ele era médico, né? É o Lucas. E ele escreveu o livro de Lucas e escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, que são o livro histórico, e o livro de evangélico, que é contando os feitos de Cristo, as mensagens de Cristo que Cristo anunciou. E uma delas está no capítulo 21, verso 25, 26 e 27. Vou ler para dar início aqui na nossa leitura. Primeiro, então, a gente vai aqui pedir a direção do Espírito Santo para que essa mensagem vá atingir as pessoas e mudar os corações das pessoas que precisam de mudança. Então, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós sabemos que o mundo está com grande dificuldade desde o ano de 2022 e agora nós já estamos hoje no 8º dia de 2023. E sabemos que o mundo no final desse ano, nessa passagem de ano, muitas dificuldades, muitas enchentes, muitas avalanches de neve em muitos países, tempestade. Ontem mesmo nós vimos uma tempestade que teve na Argentina e assim por diante. E nós agora vamos estudar e mostrar algumas coisas, tanto na Bíblia como os acontecimentos. Então eu espero que o Espírito Santo mostre às pessoas que elas possam entender os acontecimentos que já foi anunciado há muitos anos na sua palavra. Te pedimos com o perdão dos nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Botar aqui meu boné e o óculos para ler. Bom, vamos ler o texto. O texto diz assim: haverá... Vamos ver se eu consigo. Não, tem que ser aqui mesmo. Ó. Vou botar aqui a Bíblia aqui. Ó, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade, com o bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivo com o que está sobrevindo ao mundo, e os poderes celestiais serão abalados. Bíblia, Nova Versão Internacional. Às vezes pode dar uma diferencinha na sua que você tem aí. Mas eu quero dizer uma coisa. Nós hoje estamos muito focados nos acontecimentos, achando que esses acontecimentos, muitos acham que é normal. Ah, é normal acontecer isso, 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 isso. Mas, e outros estão muito focados nas profecias. Fala muito das profecias que vai acontecer, mas não foca nos acontecimentos. Se está acontecendo é porque já foi falado. E agora?
Se você colocar, se você ir lá para o livro de Apocalipse, lá está escrito que Deus vai destruir todos aqueles que destroem a terra. Tem gente destruindo a terra. Quantos anos faz que a terra está sendo destruída? As pessoas fazem casa no lugar que não deve fazer, as pessoas cortam os barrancos, faz casa nas encostas. Eu estou vendo isso aqui no Espírito Santo, tem muito, no Rio de Janeiro, São Paulo, nos lugares que tem morro, as pessoas vão lá e cortam todas as terras dos morros, arrancam as árvores, e aí mete concreto, aí a água vem, entra por baixo e leva a casa embora. Aí reclama. Mas é as pessoas que são destruindo sozinhas. Então, a Bíblia ela é muito clara. É muito clara. E nós temos aqui, eu vou pegar para você ver e vou aqui mostrar. Muitos evangélicos aí, eles não acreditam, as pessoas, e nem só evangélico, mas todas as pessoas não acreditam nesse livro. Esse são livros da profetisa Ellen White, né? E para começar, eu quero dizer para vocês, Ellen White, ela era, quando ela começou a fazer as suas profecias, ela era evangélica da igreja metodista. Ela não era adventista. Ela passou a ser adventista muitos anos depois, porque ela estudou a Bíblia, né? Quem estuda a Bíblia não muda de ideia. Estuda a Bíblia com vontade. Lê o texto e o contexto. Então, esse livro aqui é um livro profético. Aqui tem todos os acontecimentos que estão acontecendo agora. Aqui fala até da pandemia, né? Então, nós vemos aí que aconteceu aí em 2019, 2020, 2021 e está até agora, né? Que assustou o povo, assustou todo o mundo, que foi o coronavírus. Isso não é novidade bíblica, a Bíblia ela anunciou que isso ia acontecer. Se você ler os últimos capítulos do livro de Deuteronômio, no Velho Testamento, lá fala que Deus ia castigar com muitos tipos de doença, que hoje as doenças ela só mudaram de nome, mas as doenças existem desde muito tempo, muitos anos. Se você pensa que esse coronavírus é novo, não, ele não é novo, ele existiu aí para trás aí, né? Pode ter mudado aí agora de coronavírus, mudou aí para Covid-19, mas eles vão só mudando os nomes das doenças, mas as doenças elas continuam de muitos anos. Não é novidade. Só que são provocadas pelo próprio ser humano. Não é Deus que está mandando essas doenças, ela é criada pelos próprios seres humanos. Então, eu quero dizer uma coisa para você. Muitas pessoas estão focadas nas profecias, mas não focam nos acontecimentos que está acontecendo agora. Vocês veem que o nosso país foi bombardeado aí por muitas enchentes, né? Muitas enchentes em todo o estado do Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, que está acontecendo agora nesses dias, de ontem aconteceu enchentes grandes, já está acontecendo ainda, agora entrou o ano de 2023, está acontecendo ainda. Eu quero mostrar para vocês o que aconteceu ontem, não sei em que cidade, mas é no Portugal. Eu quero mostrar, para puxar aqui e vou mostrar para vocês. Aí eu vou virar a câmera, ó, virei. Agora eu vou botar o vídeo.
Vamos ver aqui, vou dar uma levantadinha aqui. Ó. Olha, dá uma olhada nisso. Isso é no Portugal. Ó. Quem falou isso foi o canal do meu amigo Luciano Rezende. Então ele traz essas notícias. Todo mundo, você que quiser ver essas notícias, se inscreva no canal do Luciano Rezende. Aí vocês vão ver que ele está trazendo essas notícias do mundo inteiro, né? Então aí, você quer ver? E não é uma cidade pequena não, ela tem metrô. Você quer ver o que está acontecendo na escada do metrô? Olha, olha, aí, ó, a escada do metrô, ó. Aqui você desce por essa escada para ir lá pro metrô. E aí o que que acontece? Deve que estar lá embaixo do metrô, deve estar pura água. Olha lá embaixo. Olha lá, olha. Olha, olha, ó. Então, meus queridos, é, é isso aí. Vou virar para mim de novo. Virei, botei lá. Então, e sem falar o que aconteceu no fim do ano e ainda está, às vezes, acontecendo nos Estados Unidos, enchente, o bramido do mar, que a Bíblia falou, Nova York, por exemplo, o mar invadiu a cidade de Nova York, né? O estado inteiro. Então, o que teve de avalanche de neve, né? Um metro ou mais de neve, já teve pessoas que ficou presa na neve com o carro, dentro do carro e morreu congelado. Então, são esses acontecimentos. É incrível, nunca ninguém, eu vi os repórteres dizendo, nunca tinha visto falar nesse tanto de neve, e até eles achavam bonito as neves quando caíam, cobriam os carros. Agora não, agora está sendo um frio com negativo aí até de 50 graus negativo. Esse mar congela qualquer coisa em minutos. Então, foi incrível, todo mundo achou muito incrível isso aqui aconteceu. Muitos acidentes na rodovia, né? Porque a estrada fica lisa, morreu muita gente. Eu não sei quanto que parou essas mortes. Enquanto já está, mas ainda está acontecendo. Então, meus queridos, o problema maior nosso é o seguinte: quando Jesus estava aqui na Terra, Deus mandou seu Filho, né, o nosso querido Jesus, para uma missão. Mas essa missão era de salvar as pessoas, salvar o seu povo. Mas a Bíblia diz que o seu povo não aceitou a chegada dele. Deus, o povo de Deus, ignorou, porque eles queriam um rei diferente, um rei que tirasse ele do jugo romano, porque eles eram dominados pelos romanos. Eles não aceitou Jesus. E eles estavam focados, eles conheciam a profecia da vinda do Messias. Então, naquela época, quando aconteceu isso, o povo judeu, o povo que era escolhido de Deus, não aceitou a chegada do verdadeiro Messias. E tem judeus que até hoje esperam o Messias ainda. Então, pode acontecer hoje a mesma coisa. Acontecer todas as profecias e as pessoas está longe de entender.
Então eu acho assim, quando a gente vem aqui para falar as mensagens que são verdadeiras da Bíblia, a gente não vê ninguém postando, nem vê ninguém comentando. Eu venho comentar aqui no canal, às vezes eu faço ele na minha página do Facebook e depois eu mando para o YouTube. Porque para o YouTube é muito fácil, porque eu tenho que postar depois no WhatsApp e assim por diante. Aí o que acontece? Só que eu quero falar para vocês, eu não sou nenhum orador. Eu não vivo fazendo mensagem por aí, eloquente, né? Mensagem de quem sabe fazer a mensagem, conferência, não. Eu venho trazer o que está escrito aqui, o que eu aprendi aqui, sem aumentar e nem diminuir. É isso que você tem que fazer. Porque ó, eu falei agora desse livro. Nós adventistas cremos que ela foi uma profetisa de Deus, mas os seus livros não substituem a Bíblia. Ele é uma luz que ajuda a gente. Quando você estuda esse livro, agora as pessoas que ignoram esse livro, que é um livro que mostra as profecias. Nós temos um livro, o Grande Conflito, igual a esse. E aí mostra as profecias, as pessoas ignoram ela como profetisa, chama de profetisa falsa. Mas quem estuda, porque você nunca estudou um livro desse, nunca leu, lê para você ver que você muda de ideia. Então, nós temos todos os acontecimentos dentro desses livros e dentro da Bíblia. Se você for ler a Bíblia bem corretamente, texto e contexto, você vai entender. Você vai entender bem as profecias. Agora, tem muitas pessoas que saem fazendo especulação das profecias. Ficam inventando profecia. Nós temos que ler as profecias e acompanhar os acontecimentos. Então, o que a Bíblia diz. Então, quando eu estava dizendo ali dizendo aí agora atrás, há pouco, que Jesus veio como Messias e o povo seu não aceitou. Hoje nós estamos vivendo as mesmas coisas. As profecias bíblicas sobre a volta de Cristo está todas cumpridas. Falta muito poucas coisas. Nós não temos mais muito tempo. Jesus vai estar voltando em breve, mais breve do que muitos pensam. Nós hoje vivemos correndo atrás dos nossos bens materiais, no nosso trabalho, na nossa construção, nos nossos afazeres, esquecendo de que o fim está perto. Jesus está às portas. Nós temos que estar preparados para esse dia. Que muita gente não sabe o que é estar preparado. Nós temos que preparar. Essa palavra eu acho errada. Nós temos que estar preparado, não preparar. Porque quem vai preparar, ele... Você sabe o que é preparo? Lá no Velho Testamento, no livro de Daniel, capítulo 3, tem uma história, porque o livro de Daniel, ele é histórico até o capítulo 6. Passou do capítulo 6 para frente, ele é profético. Então, o rei Nabucodonosor invadiu Israel, Jerusalém, destruiu a cidade, quebrou os muros e trouxe cativo milhares de judeus.
E aí, no capítulo 2, tem uma história que ele teve um sonho, e Daniel interpretou o sonho, né? Porque Daniel e os seus 3 companheiros, Misael, Ananias e Azarias, foi escolhido da corte real de Jerusalém para servir no palácio de Nabucodonosor, na Babilônia. Então, o que aconteceu? Aquele jovem foi instruído com todos os recursos que tinha, né? Chamado elite educada. Então ele foi instruído para servir no palácio do rei. Mas eles eram homens preparados, eles não caíram em pecado. Começando lá no capítulo 1, logo pela comida, que eles rejeitaram a comida do rei. E aí, eles, no capítulo 3, tem a história que o rei, através do seu sonho, ele construiu uma estátua toda de ouro. A outra era diferente, ela tinha cabeça de ouro, peito de prata, peito e braços de prata, quadril de bronze, perna de ferro, pés com barro e ferro, eram várias metais. Só que ele pensou, não, eu quero uma toda de ouro. Quer dizer que era comparando o reino que ele tinha, porque a cabeça de ouro era o próprio Nabucodonosor, o próprio reinado dele. Aí ele falou, não, eu vou fazer uma toda de ouro. Segundo a palavra de Deus, a Bíblia, 27 metros de altura, no campo de Honduras, ele colocou essa estátua lá e mandou fazer. É como se fosse assim um prédio de 9 andares. E aí ele falou assim pro pessoal, eu vou tocar a música agora, toca a música, sanfona, todo tipo de instrumento vai tocar agora. E quando tocar, já tem que estar todo mundo prostrado, adorando a minha estátua que eu construí. E aí um dedo duro que estava lá junto, né, viu que 3 rapazes não estavam ajoelhados, estavam andando no meio de todo mundo, e os outros, pior que tinha muitos judeus lá prostrados, muitos, povo de Deus que saiu de Jerusalém, estava lá prostrado, mas 3 não. Por quê? Porque eles eram homens preparados, porque a promessa era dura. A promessa era de que quem não prostrasse seria jogado na fornalha de fogo ardente. E aí, aqueles 3 jovens foi chamado. O dedo duro foi lá e dedou, falou, tem três hebreus ali, escravo, que não está ajoelhado. E o rei ficou furioso, mandou buscar os 3. E o rei fez uma proposta para ele. O rei, a palavra de rei não volta atrás. Mas para um cristão, ele voltou. Ele falou, olha, eu vou tocar de novo a música. Ele não podia fazer isso. Eu vou tocar de novo a música. Depois, se eu tocar e vocês não prostrar, vocês vão ser jogados na fornalha. E aí, qual foi a resposta daqueles rapazes? Eles disseram assim, ó grande rei, não precisa tocar a música, né? Olha, se Deus quiser, Ele nos livra da fornalha e da sua mão. Mas se Deus não quiser, fica sabendo, ó rei, que nós não adoraremos a sua estátua. E a história continua que eles foram jogados na fornalha, mas eles não foram queimados. Só queimou aquelas cordas que estavam na mão, as amarras que estavam na mão deles, amarrado para trás,
queimou e eles ficaram livres lá dentro. De repente o rei leva um susto, olha para dentro da fornalha e fala, olha, não foi posto 3 lá? Ah, sim, mas tem 4. E o quarto homem como é que ele disse? Parece os deuses. Ele mandou tirar. E saiu só 3. Quem estava lá com eles era o próprio Jesus. Neste livro, nós estamos esperando uma grande provação, mas neste livro aqui, eventos finais, aqui é o eventos finais dos nossos dias. Aqui fala que na perseguição muitos vão estar presos nos calabouços. É só você ler o livro. Muitos vão estar presos no calabouço, mas aqueles calabouços vai ser como se fosse um palácio. Vai estar preso. Muitos vão ser mortos, né? Muitos vão ser mortos. E aí, mas qual é a promessa de Deus? Deus vai estar conosco. Os anjos vão estar conosco. Aqueles que sobreviver à perseguição, à grande tribulação. Mas ele vai sobreviver com o apoio de Deus. Então, meus queridos, eu queria só finalizar para vocês, que eu sempre finalizo com esse texto, né? Com esse texto aqui no Velho Testamento. Vamos lá. Aí achei o livro, agora só achar o capítulo, né? Aí depois do capítulo, eu vou achar o versículo, né? Então vamos lá. Então vai achando aí. No livro de Amós, no capítulo 8, a partir do verso 11. Então eu quero ler esse texto para vocês aqui, né? Mostrar aqui, ó. Vou ler na minha Bíblia e focar mais na luz. Aqui, ó, luz que está clareando, ó, quer ver, ó? Tá vendo? Diz assim: está chegando dias, ó, dias, não é dia não, dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra, não fome de comida e nem sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Entendeu agora? Isso aqui é uma profecia futura, que vai acontecer ainda. O verso 12 diz assim: os homens vagarão de um mar até o outro, do norte até o oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Não vai encontrar porque não é mais preciso. A porta da graça já fechou. E o verso 13 diz assim: naquele dia, as jovens belas, os rapazes fortes, desmaiarão de sede. Entendeu, meus queridos? Vai chegar. Isso que nós estamos vendo agora é fichinha das coisas que já ainda vão acontecer. Porque mais duro, sabe o que é? É você querer agora consertar a vida. Porque esse versículo aqui está falando, muitas pessoas vão querer consertar a vida, mas aí é tarde demais. Tarde demais. Então, o que nós temos que fazer? Agora. O preparo é agora. Não é depois. Não é depois. Você tem que estar preparado.
Nós temos um hino que fala assim: ao findar o labor desta vida, né, vai todo mundo querer, né, querer mudar a sua vida. E até que a gente podia até ouvir esse hino. Eu vou ver se aqui eu tenho aqui uma TV Smart, né, com comando de voz, e eu vou ver se eu consigo achar. Peraí. Vamos aí. Então a gente precisa entender que a palavra de Deus, ela é pura e eficaz. Então eu vou falar aqui, peraí. Vou falar aqui e aí ele vai colocar o hino para mim. Inário Adventista, hino 168. Inário Adventista, hino 168. Então, tá aqui. Agora eu vou mudar para lá. E nós vamos ouvir este hino e você reflita. Aí. É a última hora. Vou botar o som. Morte
Bom, ainda tá meio atrapalhado aqui as minhas coisas, porque eu não tenho os recursos que muitos têm, mas eu não tô preocupado com recurso. O que eu quero é mostrar a palavra da verdade, porque o fim está perto, Jesus está perto. Esse hino é uma coisa muito verdadeira. Tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe você, que dê uma boa semana e que cuide da sua família, cuide dos seus afazeres, das suas viagens, aqueles que são viajanos, aqueles que estão em casa, que fique sob os cuidados de Deus. E até o próximo vídeo.